Olá, turma! Bem-vindos para mais uma aula de matemática com Tia Rose. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar encerrando o capítulo 7 sobre números escritos com vírgulas, ou seja, os números decimais. Como aprendemos em nossas aulas, a reta numérica pode ser utilizada para facilitar a visualização dos números decimais. Então, através da reta numérica, a gente consegue localizar, organizar os números decimais com mais facilidade, observando alguns pontos importantes. Nessa reta numérica, nós temos o número inteiro 0 até o número inteiro 4. Então, os traços maiores indicam os números inteiros. Entre eles, nós vamos ter os números decimais. Entre um ponto que indica o número inteiro e outro número inteiro, nós teremos 10 traços indicando os números decimais que há entre os números inteiros. Então, aqui a gente tem localizado o 0,2, o 1,7, o 2,3, o 3,6. Todos estão sendo representados por números decimais. Lembrando que cada tracinho desse equivale a 1/10. Então, sempre vai aumentando de 1 em 1. Então, se os meus números, se o número 0,2 ele está entre o 0 e o 1, minha parte inteira que irá começar nesse período aqui é sempre o 0. Quando ultrapassa o número 1, a minha parte inteira já vai ser representada pelo algarismo 1 na parte inteira. E assim sucessivamente. Ultrapassando o 2, a parte inteira já vai ser representada pelo 2, o 3 e assim por diante. Então, por isso que a gente tem o 0,2 começando com o 0 na parte inteira, na parte decimal o 2, pois ultrapassou 1/2 décimos. No 1,7 começa com a parte inteira 1, pois está depois do 1, e os 7 décimos porque ele está no sétimo tracinho, ou seja, vai aumentando de 1 em 1 décimo. O 2,3 sendo representado pelo 2 na parte inteira, porque está localizado depois do 2, e com 3 décimos. O 3,6, a parte inteira é o 3, porque está localizado depois do 3, e com 6 décimos. Então, nós vamos para o nosso exemplo de hoje. Vocês devem identificar os valores dos pontos A, B e C na reta abaixo. Então, aqui a gente tem uma reta numérica maior, que vai do número inteiro 0 até o número inteiro 11. E temos diversos pontos para ser identificado nessa reta numérica. Mas só devemos localizar os pontos A, B e C. Outra dica importante é observar onde esse ponto está localizado para que você identifique o número decimal correto. Se o ponto estiver exatamente no traço indicando a ordem decimal dos décimos, então você deve contar quantos décimos para poder escrever o seu número decimal. Mas se o ponto estiver localizado entre duas retas de números decimais, ou entre uma reta de um número decimal e de um número inteiro, você deve fazer o acréscimo de 1/100º depois desse número. Então vamos lá. No ponto A, a gente percebe que o ponto está localizado depois do inteiro 0, então eu já sei que o ponto A, ele terá o 0 na parte inteira, a vírgula para separar o inteiro dos décimos, e vamos contar quantos décimos estão sendo, e tem depois do 0 até o ponto A. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O ponto A está exatamente localizado em cima da linha dos 5 décimos. Então, o ponto A equivale a 0,5 décimos. Já o ponto B, ele está localizado depois do número 1, então ele tem na parte inteira o número 1, e vamos ver se ele está entre dois números decimais ou se ele está exatamente em cima de um número decimal. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele está depois de 6 décimos, ou seja, entre 6 décimos e 7 décimos.
Então, se ele está entre 6 décimos, a casa do décimo será o 6. E como ele está entre dois números decimais, a gente vai fazer o acréscimo de 5 centésimos, representando, então, o número que está entre esses dois décimos, que é o 65. Então, o número que representa o ponto B é 1,65. Já o ponto C está logo depois do número inteiro 2. Então, a parte inteira do C será representada por 2. Só que ele está localizado entre a parte inteira do 2 e antes de chegar em 1 décimo. Então, se é antes de 1 décimo, esse ponto vai valer meio décimo. Então, 0,5. Não chegou na casa de 1 décimo, então é apenas a metade de 1 décimo, 0,5. Então, vejam que para localizar, para descobrir quais os números decimais representados na reta numérica, a gente precisou observar a sua parte inteira, precisamos observar qual a posição do ponto, se está localizada exatamente na linha do décimo ou entre dois décimos, e observar também se está localizado entre uma parte decimal e uma parte inteira. Então, com essas dicas, fica mais fácil da gente localizar um número decimal em uma reta numérica. Outro ponto importante que a reta numérica contribui é para que a gente organize melhor os números em ordem crescente e decrescente, né? Então, nós temos um outro exemplo, como organizar, né? Quais as dicas que a gente precisa saber para organizar números decimais em ordem crescente ou decrescente. Primeiro ponto, a gente precisa identificar, comparar esses números decimais, começando sempre a comparação na parte inteira. Então, eu tenho 0,9, 3,7, 0,09, 0,88, 0,804, 1,92. Quais desses números, já que é na ordem crescente do menor para o maior, quais desses números está sendo representado pela parte inteira menor? Nós temos o 0,9, o 0,09, o 0,88 e o 0,804. Todos eles começam com 0. Então, já que a parte inteira é igual, nós precisamos agora observar a parte decimal desse número, comparar suas partes decimais, para descobrir qual delas é a menor. Na parte decimal, eu tenho um 9, no outro número o 0, no outro 8 e no outro também o 8. Ou seja, 9 décimos, 0 décimos, 8 décimos e 8 décimos. Qual desses possui os décimos menor? O 0,09. Então, já sei que o primeiro número é o 0,09. Então, começa a partir dele, que é o menor. Depois do 0,09, nós vamos observar o outro número, que também é menor, para vir logo em seguida do 0,09. Nesse caso, nós vamos observar dos números que sobraram, que começa com a parte inteira 9, que é o 0,9, 0,88 e 0,804. Qual desses três números vai ser o menor? Eu tenho 9 no décimos, 8 no décimos e o 8 no décimos. Então, já não vai ser o 9, porque o 9 é maior do que o 8. Então, eu vou comparar o 0,88 com o 0,804. A parte inteira é igual, a parte dos décimos também é igual, então a gente vai comparar a parte do centésimo. Eu tenho 8 centésimos e 0 centésimos. Então, 0 é menor do que 8. Meu próximo número é o 0,804. Sobra, então, agora, para a gente comparar daqueles números que tem na parte inteira o 0, o 0,88 e o 0,9. Qual dos dois tem a parte decimal menor? O 0,88, pois 8 é menor do que 9. Então, assim, o próximo número depois será o 0,9. E agora,
Sobrou os números 3,7 e 1,92 para que a gente possa comparar e registrar a nossa ordem crescente. A parte inteira é o 3 e no outro a parte inteira é o 1. Então fica mais fácil de comparar, pois os números da parte inteira são diferentes. Então o número que obtiver uma parte inteira menor será registrado primeiro. Será o 1,92 e em seguida o 3,7. Então, dessa forma, nós registramos a ordem crescente dos números citados, que ficou 0,09, 0,804, 0,88, 0,9, 1,92, 3,7. Essa é a nossa ordem crescente dos números dados. Também, durante o capítulo 7, ao longo do capítulo 7, aprendemos a resolver operações matemáticas envolvendo os números decimais. Falamos sobre adições, subtrações, multiplicações e divisões de números decimais. Então vamos rever um pouquinho sobre como solucionar situações de problemas envolvendo essas 4 operações matemáticas. No nosso primeiro exemplo, nós temos a seguinte situação para resolver. Paulo tinha em cofre a quantia de R$ 123,90 e ganhou de seu pai R$ 57,45. Quanto ele possui agora? Então vejam que as duas quantias envolvem números decimais, pois a gente tem a parte inteira dos reais e a parte decimal dos centavos. Então, o que fazer para resolver essa questão, já que a gente precisa descobrir o total que ele possui? Através de uma adição e lembrando da seguinte regra. Na adição e na subtração, a gente resolve com o mesmo processo como se fosse fazer uma conta, uma operação com números naturais. A diferença é que a gente precisa posicionar esses números na ordem correta, décimos embaixo de décimos, vírgula embaixo de vírgula, parte inteira debaixo de parte inteira, para que a conta dê o resultado correto. Então, R$ 123,90 e a gente vai adicionar 57 na parte inteira, vírgula posicionado na mesma direção e a parte decimal 45 também na mesma posição. Então, dessa forma, quando a gente posiciona corretamente os números, não irá ter erro na resolução da nossa operação. 0 mais 5 são 5, 9 mais 4 são 13, então eu fico 3 nos décimos, vai 1 para a parte inteira da unidade. 1 mais 3, 4, 4 mais 7, 11, vai 1 para a dezena, 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 8, 1, continua sendo 1, vírgula na mesma direção. Então, sempre o resultado de uma adição ou de uma subtração, a vírgula também precisa estar na mesma direção, indicando a quantidade de casas decimais que tem nos números que foram somados. Então, no número 123,90, nós temos 2 números na casa decimal. No de baixo, também 2 números na casa decimal. Então, é importante que a resposta também tenha 2 números na casa decimal. Então, dessa forma, ele possui, Paulo, a quantia de R$ 181,35 em seu cofre. Próximo exemplo. A altura de uma casa era de 3,35 metros. Foi construído o segundo andar e a casa passou a ter 6,28 metros de altura. Em quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? Então já é uma situação que envolve uma operação da subtração. Mas a gente precisa saber a quantidade em metros que essa casa aumentou. Então, nós temos o número decimal 6,28 e precisamos subtrair 3,35.
Então, percebam que a gente continuou com a mesma regra. Ordem decimal embaixo de ordem decimal, parte inteira embaixo de parte inteira e vírgula embaixo de vírgula. Então, 8 menos 5 são 3. Não posso subtrair 3 de 2, então a gente vai pegar uma parte inteira do 6 e passar para os décimos, ficando 12 décimos. Então, 12 menos 3 são 9, 5 menos 3 são 2. A vírgula na mesma direção. Então, a casa teve um acréscimo, né, um aumento de 2,93 metros. Essa é a resposta do nosso segundo exemplo. Próximo exemplo de hoje. Pedro comprou 3 bonés por R$ 8,25 cada um. Quanto Pedro pagou pelos 3 bonés? Então, já envolve uma situação de multiplicação. Pois a gente precisa descobrir a quantidade total que Pedro pagou pelo boné comprado, né? Pelos 3 bonés comprados. Então, nós temos 8,25 e vamos multiplicar pela quantidade de bonés que ele comprou. Também vamos resolver esse problema seguindo a mesma regra da multiplicação de números inteiros. Vamos multiplicar e depois, na resposta, no produto, nós vamos acrescentar a vírgula posicionando na mesma direção, obedecendo a mesma quantidade de casas decimais que tem no número que está sendo multiplicado. 3 vezes 5 são 15, o 1 vai para o décimos. 3 vezes 2 são 6, com mais 1, 7. 3 vezes 8, 24. Vejam que no número multiplicado tem 2 números depois da vírgula. Então, eu mantenho os 2 números e a vírgula separa a parte inteira, 24, dos décimos, 75. Então, 24,75 foi o valor que Pedro pagou pela compra dos 3 bonés. Agora, que tal a gente relembrar um pouco como resolver divisão de números decimais por um número inteiro? Qual é a regra que a gente deve seguir para encontrar a resposta dessas divisões? Vamos relembrar como dividir o número decimal por um número natural. Então, nós temos o número decimal 25,4 para dividir com 2. A gente vai armar a conta do mesmo jeito como se tivesse dividido o número natural. Primeiro passo, vamos dividir a parte inteira do número decimal, ou seja, o 25 dividido por 2. Então, vamos lá. 2 é possível dividir por 2, então nós vamos encontrar no quociente o 1 vezes 2, que são 2, sobra 0, abaixo é o 5, 2 vezes 2 são 4, 5 menos 4 sobra 1. Ok, dividimos a parte inteira. Segundo passo, para continuar a dividir, é preciso colocar uma vírgula no quociente para mostrar que ele terá uma parte decimal. Então, se eu já dividi a parte inteira e tem uma vírgula, eu acrescento essa vírgula no quociente. E aí sim, eu abaixo o número que está na parte decimal, ao lado do resto 1, formando 14. Colocar os 4 décimos, que é o terceiro passo, ao lado do 1, que é o resto. Você já sabe que esse 14 vale 1 inteiro e 4 décimos. Então, 14 dividido por 2, nós encontramos 7. Pois 7 vezes 14 são 14. E ao subtrair, sobra 0. Dessa forma, o nosso resultado da divisão é 12,7 décimos. Então, vejam que o passo a passo foi o mesmo de uma divisão por números naturais, mas temos que ter o cuidado de, depois que dividir as partes inteiras, colocar a vírgula no quociente e só depois prosseguir com os números que ocupam a parte decimal. Então, vamos para um exemplo. Dos R$ 99,60 que tinha na carteira,
Marta gastou a 8ª parte na padaria. Qual foi a quantia gasta por Marta? Então, vamos fazer uma divisão para resolver esse problema, pegando a quantia que Marta tem e dividindo por 8, pois a gente precisa descobrir a 8ª parte dessa quantia. 99,60, pois é um número decimal, dividido por 8. Então, vamos seguir a nossa regra de primeiro dividir os números que ocupam a parte inteira. 99, então nós temos na casa o 9, que dá para dividir por 8, no quociente vamos encontrar 1, pois 1 vezes 8 são 8, 9 menos 8 sobra 1, abaixo o próximo número que está na parte inteira, formando 19. Nós vamos encontrar o 2, pois 2 vezes 8 são 16, e ao subtrair vai sobrar 3. Agora, acabamos de dividir a parte inteira, vamos acrescentar a vírgula no quociente e abaixar o número que está nos décimos, o 6. 36 dividido por 8, vamos encontrar 4. 4 vezes 8, 32. E ao subtrair sobra 4. Abaixo o próximo número 0. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8 são 40. E o resto dessa conta é 0. Ou seja, Marta gastou na padaria a quantia de R$ 12,45. Então, seguimos a mesma regra de dividir primeiro as partes inteiras, fazer o acréscimo da vírgula no quociente e continuar a divisão. Um outro ponto importante que vamos ver na aula de hoje é como realizar uma multiplicação por 10, 100 ou 1000 de números decimais, sem precisar fazer cálculos, sem usar uma calculadora, apenas aplicando as regras da multiplicação por 10, 100 e 1000 de números decimais. Fiquem atentos a essas regrinhas. Observe os resultados a seguir e perceba que não é necessário armar a operação para multiplicar um número decimal por 10, 100 ou 1000. Nesses casos, basta deslocar a vírgula 1, 2 ou 3 ordens para a direita do número. Então vejam que não será necessário a gente fazer nenhum tipo de cálculo para encontrar os resultados. A dica dada é a gente deslocar, ou seja, mover a vírgula para o lado direito do número que estamos multiplicando. Se for por 10, a gente move uma casa, uma ordem. Se for por 100, a gente vai mover 2 ordens. Se for por 1000, vamos mover 3 ordens. Então, vamos ver. Multiplicação por 10, 100 ou 1000. 3,52 vezes 10. Resultado 35,2. Ou seja, o 10 tem 1 zero na unidade. Então, ele moveu a casa para a direita apenas uma ordem. A vírgula é deslocada em uma ordem decimal. 0,76 vezes 100, o resultado é 76. Pois o 100 é formado por 2 zeros, então ele andou 2 ordens. 1,32 vezes 1000, o resultado é 1.320. Pois teve que mover 3 ordens, e aí nesse caso foi necessário fazer o acréscimo do número 0. Por quê? 1,32 dividido por 1000. Então, nós vamos andar 1, 2, 3. Então, percebo que vai ter que existir um número aqui, senão vai ficar um vazio, né? Então, por isso que eu vou ter 1.320, pois a vírgula vai parar aqui depois do zero. Como não vai existir nenhum outro número, não há necessidade de ter essa vírgula no final. Então, por isso que houve a necessidade de fazer o acréscimo de um zero depois do número, porque a vírgula parou depois de mais uma ordem.
Vamos ver o nosso exemplo de como encontrar o resultado de uma multiplicação de 1,48 por 10, 100 ou 1000. Então, se eu for multiplicar por 10, lembre que a regra diz para mover uma ordem, né? A vírgula em uma ordem. Então, se o número é 1,48, eu vou mover para a direita uma ordem, ficando 14 por 100 por 1000. Então, se eu vou multiplicar por 10, eu vou mover uma ordem, a vírgula, ficando assim o número. Eu estava aqui a vírgula, vem para a próxima ordem seguinte, 14,8. Se eu vou multiplicar por 100, veja que tia Rose primeiro registra o número e depois com o meu piloto eu vou mover essa vírgula imaginariamente e escrevê-la onde ela vai parar. Então o número 100 é formado por dois zeros. Se a vírgula está aqui, ela vai andar uma, duas. Não precisa existir essa vírgula quando ela termina no final do último número. Então a resposta fica 148. Ou seja, deixou de ser um número decimal, passou a ser um número inteiro. Quando eu multiplico 1000 vezes 1,48, nós vamos andar 3 casas, 3 ordens. Então, eu tenho aqui a vírgula, ela anda uma, anda duas e vai andar 3. Então, para não ficar um vazio, nós vamos fazer o acréscimo de um zero, ficando assim o resultado de 1.480. Então, o que é que nós vimos em nossa aula de hoje? Nós falamos sobre números decimais na reta numérica, nós relembramos esse conteúdo estudado ao longo do capítulo 7, operações com números decimais e multiplicação de números decimais por 10, 100 ou 1000. Agora é com vocês, estudem, revisem o conteúdo e respondam às atividades solicitadas na trilha por tia Rose. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula em turma.